Boa tarde, pessoal. Depois de falar um pouquinho, né, sobre os esportes e como melhorar a adoção, a gente vai trazer alguns insights de como a gente pode trazer a indústria, né, a indústria 4.0 para dentro desse mercado e como isso afetaria a supply chain, né, a logística, tendo como princípio que a gente está falando de descentralização, né, do mundo, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar Alex Leite, Gustavo Paro, Larissa Rodrigues e para ajudar a mediar, o Yuri Campos. Pode vir aí, Yuri. Palmas para eles, pessoal. Isso. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre soluções para supply chain, utilizando blockchain. Primeiro eu vou me apresentar aqui, eu estou com a grata missão de conduzir um pouco essa conversa com convidados fantásticos para debater sobre esse tema. Eu sou Yuri Campos, eu trabalho na Casa Firjan, não sei se todo mundo conhece aqui, mas é o Hub de Inovação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Eu trabalho com pesquisa e mapeamento de tendências desde 2017 lá, e desde 2017 a gente vem acompanhando muitos impactos do blockchain na indústria como um todo, né, nos vários aspectos. Então, já queria deixar aqui um convite para vocês acompanharem o Instagram da Casa Firjan, acompanharem também o podcast Lab de Tendências, que eu conduzo e já recebi várias pessoas que já estiveram aqui no evento. Mas, então, está dado aqui o convite e eu queria pedir, então, para cada um de vocês se apresentasse também para o pessoal, contextualizando também com o tema. Pô, damas primeiro, né? Tudo bem? Obrigada, posso começar. Bom, eu sou a Larissa Rodrigues, sou do Instituto Escolhas. E para quem não conhece, o Instituto Escolhas é um think tank. A gente trabalha na área de sustentabilidade, com algumas cadeias produtivas. Eu, especificamente, vim aqui até para falar de uma, que é o ouro. E aí vocês vão entender um pouco por quê. Porque eu acho que o ouro, apesar de muita gente não saber, ele está num outro mundo do que a gente está discutindo aqui. Porque ele tem uma cadeia pouquíssimo controlada. E aí eu vim apresentar uma proposta que a gente tem de usar a blockchain para trazer rastreabilidade para o ouro. Vai ser ótimo fazer essa discussão com vocês aqui. Legal. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer a organização do evento pelo convite. É um prazer para mim e para a R3 estar aqui. Bom, me apresentando, eu sou o Gustavo Paro. Eu lidero as operações da R3 no Brasil e na América Latina. A R3 trazendo uma história longa em um minuto, a R3 nasceu como um consórcio de bancos que queriam testar a tecnologia de blockchain, mutualizar o custo desses testes, e aí, inicialmente 9 bancos, depois 50, depois 130, e a coisa tomou um corpo muito maior. A gente usava tecnologias de mercado e acabou desenvolvendo uma tecnologia proprietária. E hoje a R3 pivotou de um consórcio para uma empresa de software. A gente tem uma tecnologia proprietária de blockchain e que, apesar de vocês estarem pensando, mas o que tem a ver isso com supply chain, né? Porque nasceu como um banco. A tecnologia proprietária da R3 ela tem algumas características específicas que, quando a gente distribuiu para o mercado, disponibilizou para o mercado a tecnologia para qualquer um usar, para nossa surpresa, várias outras indústrias acabaram usando a nossa tecnologia, que servia para fins específicos do mercado financeiro, para outras indústrias. Então, agro, supply chain, trade finance, telco, energia. Então, e a gente tem, de fato, casos de uso em produção no mundo, nessas cadeias, incluindo a cadeia de suprimentos. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês, pessoal. Boa, tem muito exemplo, então, né, para compartilhar aqui com o pessoal. Legal. Fala aí, Alex. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex Leite. Eu sou diretor sócio da Live University. Live University é uma universidade focada em universo corporativo. A gente tem várias escolas de negócio e uma das escolas é o Embrasc, que é uma escola de supply chain, de compras, de procurement e de logística. Então, eu venho aqui meio que representar o mercado, né, as empresas, né? Então, estou falando quase que em nome das empresas aqui, de trazer um pouco do que as empresas estão fazendo na implementação de blockchain dentro do supply, qual o benefício, o que as empresas ganham com isso. Boa. Eu queria começar, então, fazendo uma pergunta para abrir no tema. O que o blockchain tem, assim, que é tão vantajoso para a cadeia de suprimentos, para o supply chain? Quais são as características? Perfeito. Eu acho que essa pergunta é muito boa,
e ela pode ser resumida de uma maneira só. Opa, tá dando microfone aí. A pergunta resumida é, tem que ter benefício. Para você implantar blockchain, tem que ter benefício. Se a empresa não ganhar nada, ela não vai querer. Quais são os grandes benefícios que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um benefício muito forte financeiro, a gente tem um benefício muito forte de rastreabilidade, o que significa minimização de risco para a empresa, e a gente tem uma terceira via hoje muito forte, que é o ESG, que é a questão de sustentabilidade, porque tem uma questão de imagem, tem uma questão de CO2, tem uma questão de você rastrear. Então tem que ter benefício. Hoje as empresas que implementam isso, resumindo o foco, ela vai ter alguma receita que vai ter de retorno aqui, ou ela vai ter uma diminuição de risco, ou ela vai ter algum benefício de ESG. Dentro de benefício financeiro, a gente tem um monte de coisa, melhoria no fornecimento, rastreabilidade, controle, desperdício de dinheiro, conecta a cadeia e por aí vai. Então, 3 grandes blocos é isso, acho que depois eu entro no ponto específico de mostrar um case como aplica. Vocês querem complementar? Ou... Cara, eu queria dar um passo para trás em relação à resposta do Alex, que eu acho que foi muito boa e eu concordo 100%. Mas assim, para tentar falar um pouco mais conceitualmente do benefício do blockchain, basicamente o blockchain ele tem um benefício que é inerente a qualquer indústria e que ele é muito importante. O blockchain ele serve para aportar confiança numa cadeia de valor. Então, quando você tem uma cadeia de valor, que pode ser uma cadeia transacional, relacional, entre contrapartes, onde a confiança, não existe uma confiança plena entre elas, e você precisa ter alguém aportando essa confiança. Eu vou dar um exemplo no mercado financeiro. Você transfere uma conta para alguém, eu faço um Pix para a Larissa, porque eu sei que o banco vai debitar na minha conta e acreditar na dela. A gente confia no banco para isso. E isso pode ser uma cadeia de compra e venda de matéria-prima, pode ser qualquer outra coisa. Então, assim, o blockchain, ele aporta essa confiança por tecnologia. Então, eventualmente, você consegue encurtar distâncias entre extremos numa cadeia de valor e você consegue, eventualmente, eliminar alguns intermediários, porque a própria tecnologia aporta essa confiança. Então, um dos grandes benefícios é esse aporte de confiança, e aí, uma vez que você faz isso, você traz todos os demais benefícios que o Alex contou para vocês. Você está corretíssimo no que você está falando na teoria, mas está correto, não estou contra. A sacada que eu gosto de polemizar, tá, pessoal? Acho que a gente cresce na reflexão. A reflexão da polêmica vamos dar um exemplo típico aqui, tá? Vamos pegar uma cadeia que vai desde o agro até ela chegar no supermercado, só para ficar bem fácil. Então, imagina que eu sou, por exemplo, da cadeia agro, que eu tenho leite, e o meu leite vai chegar na forma de caixinha de leite lá na ponta no supermercado. O que é legal dessa confiança? Eu consegui identificar que ração de qual milho, de qual soja aquele gado comeu, que aí eu sei a fazenda que produziu o leite, se ele tomou as vacinas, que se tomou a vacina, se a cadeia do leite ali foi entregue certinho, qual temperatura foi, quem foi o transportador que transportou, e quando chegar lá no supermercado, eu comprando, eu tenho a rastreabilidade inteira. E isso gera uma confiança incrível, é para isso que serve um dos grandes big business assim do supply chain. Então isso é fantástico. A minha polêmica aqui em cima da tua resposta, isso traz uma confiança incrível lá para o consumidor ou para a cadeia inteira. O negócio é que para implementar isso, vamos supor que essa cadeia seja Nestlé na ponta e lá tem algum cara que produz milho e soja da Bung, estou inventando qualquer um aqui. Cara, para eles se unirem para fazer, eles não vão unir porque, puxa, estabeleci confiança. Eles só vão se unir para tocar o projeto porque de alguma maneira eles perceberam que eles vão reduzir custo, ou que eles vão ter menos risco de imagem, ou que eles vão para ESG. O duro hoje não está na tecnologia, né? É unir todos os elos da cadeia e falar, galera, vamos trabalhar junto? Vamos, por quê? Cara, isso a resposta é espetacular, só dando um pitaco, porque a gente costuma falar isso bastante para os clientes, assim, a parte da tecnologia está pronta e ela é 10% do projeto. É isso. 90% do projeto é o que ele está dizendo, é como que você define o modelo de governança, como que aquilo vai funcionar, como é que você vai conectar os atores do ecossistema, quais são as regras de negócio, e você tá, é exatamente isso, é o dia a dia nosso, desde que a gente começou. A R3 nasceu como um consórcio, e o consórcio depende de uma governança. Então, assim, a gente tem esse expertise, e a gente fala, tem projetos que hoje estão em produção, que entraram em produção, por exemplo, ano passado, mas que eles nasceram em 2018. Você vê, ele ficou 2 anos e meio pronto, mas para definir como é que eu conecto o produtor com o distribuidor, com o cara que está... É exatamente isso. Muito bom, bem porque colocado. O que eu estou vendo hoje na prática é os projetos que já estão saindo de blockchain,
ou está muito focado em uma empresa só, ou está focado em uma ou duas, e o resto vai vir depois, porque conseguir conectar de início a cadeia inteira ainda está meio utópico ainda, porque a galera não está vendo a grana, ou não está vendo o benefício da SD, né? Alguém tem que organizar isso. Acho que a Larissa tem um exemplo bom disso aí. Eu estou ouvindo essa discussão assim, eu estou adorando, porque eu acho que eu trouxe o exemplo perfeito aqui. Boa, vamos ao exemplo. Que a gente está num momento assim, de justamente ter essa percepção do valor do blockchain numa cadeia que não usa, que praticamente não usa da porta depois para fora, mas não da porta para dentro, que é uma cadeia, que é a cadeia do ouro, como eu vim falar, e que ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo ela é uma cadeia de mercadoria, que chega num consumidor final mesmo, na joia, né, num anel, numa aliança e tudo mais, e ao mesmo tempo ela é muito forte no mercado financeiro. Então ela junta esses dois setores que são muito fortes, movimenta no Brasil bilhões de reais aí todos os anos, porque o Brasil é um grande produtor de ouro, mas tem um dado que eu acho que é interessante, apesar, né, do ouro ir muito para o mercado financeiro e depois ter todo o controle dentro dos cofres dos bancos e tudo mais, praticamente a metade do ouro que o Brasil produz hoje tem algum indício de ilegalidade ou irregularidade. Isso é muita coisa, né? E uma boa parte desse problema, eu diria a maior parte, é porque a gente ainda tem muito ouro de garimpo no Brasil, que é um ouro que está na Amazônia. Então a gente está falando de ouro que sai de terra indígena, unidade de conservação. Desmatamento, conflito social, contaminação por mercúrio, assim, a lista não acaba. E o que acontece? Esse ouro está todo misturado no mercado. Então, quando um banco compra o ouro, uma pessoa compra uma joia, a gente não sabe de onde está vindo o ouro. Não tem rastreabilidade. E é o que está acontecendo? Por muito tempo nunca se falou disso. Como já falava de carne, de alimentos, né? Muito. Mas por nunca isso se falou. Só que praticamente todo o ouro que o Brasil produz ele é exportado. E os mercados lá fora já estão com um olhar muito mais próximo para querer saber se não estou importando desmatamento, se não estou importando sangue indígena, se não estou importando todos esses impactos. Então a questão reputacional está muito forte. E aí o que isso está movimentando aqui no país, né? Que as grandes empresas, a gente tem grandes mineradoras aqui, né? No país que operam, inclusive fora da Amazônia, exportam essa produção, elas estão começando a colher esse problema reputacional por conta do que está acontecendo na Amazônia. E aí você tem, de um lado, a desconfiança do mercado, porque hoje aqui, consumidor físico ou empresa, banco, você não consegue separar o que é o ouro legal do que é o ouro ilegal, você não tem informação de rastreabilidade, você tem uma pressão muito forte por essa desvinculação dos impactos, então você está tendo esse problema de reputacional. Então, o que está acontecendo no mercado agora? As grandes empresas estão percebendo o valor que a blockchain, que esse sistema pode trazer para o mercado. E esse movimento, inclusive, com as joalherias, com as mineradoras, ele está começando a brotar. Mas desculpa, Alex, só perdão interromper, só porque eu vou trazer mais uma pessoa aqui para nossa conversa, para somar aqui o Leandro Chamarela da Amber. Por favor, Leandro, chega mais. Senta aí. Aí vou pedir para o Leandro se apresentar rapidinho, para todo mundo se conhecer, e depois eu queria saber um pouquinho sobre essa questão relacionada à diferença entre você rastrear um item digital, como uma música, por exemplo, e um item físico como o ouro, né? Eu acho que são desafios completamente distintos relacionados à blockchain, mas, Leandro, por favor, se apresente aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leandro, eu sou da Hathor. A Hathor é uma blockchain fundada por brasileiros, né, que tem algumas peculiaridades interessantes. Ela não tem taxa, né, taxa zero, e ela é low code. Você não precisa de uma linguagem de programação, né, trazer uma complexidade para a rede. Por que eu estou falando isso? Porque para soluções de rastreabilidade, né, de tokenização, você consegue um deploy muito mais rápido disso, né, de todas essas etapas, né, que você precisa criar. E integração com sistemas de legado também, porque a gente fala muito em solução, né, mas já existe um mundo acontecendo com outros sistemas, com outras dinâmicas, e que, para falar a verdade, muitas vezes você não precisa de blockchain ali, né? Ficou um pouco tem muito caso que é aquela história do vizinho invejoso, né? Você compra um carro e o teu vizinho invejoso vai lá e compra um carro melhor, e aí você compra outro, e fica essa competição, mas
são poucos casos que, se a gente pensar hoje que existem, que fazem realmente alguma diferença, né? Só para concluir, eu acho interessante toda aplicação envolvendo, principalmente supply chain, né? A blockchain ela é um aliado poderosíssimo porque ela tem essa questão da imutabilidade, né? Escreveu, acabou, tá lá. E você consegue utilizar esse ativo digital, né? Ou esse token, ou como que vocês quiserem chamar, para muitas outras coisas além de só uma função de rastrear, né? Você pode criar valor para essas coisas no mercado secundário. Você pode utilizar isso em aplicações que beneficiam alguma outra cadeia de processo e por aí vai. Eu acho que, eu falei ali no painel de tokenização, né? A gente está nesse estágio do mercado, né? Ainda tem todo um universo para explorar. E tem que experimentar, tem que fazer, às vezes não faz muito sentido, né? Mas uma hora alguém vai ter o clique aí que a inovação aparece. E está surgindo, né? Está crescendo o mercado, está se maturando. Aí, voltando então para essa pergunta, Larissa, sobre essa distinção. Alex, deixa eu só fazer o gancho em cima do que ela falou, bem rápido. Quando você falou nessa questão da reputação, né? Durante muito tempo, eu fui um cético do ESG, né? Do ESG. Hoje eu não sou cético mais, eu acho que o ESG veio para ficar. Eu vou falar alguns motivos. Primeiro, empresa que não tem ESG, não está implementando, está perdendo valuation, porque os acionistas já estão reconhecendo isso. Segundo, o poder de compra do consumidor mudou hoje e o consumidor já decide alguma coisa que ele fala, eu não vou comprar esse leite aqui no supermercado porque esse leite agride o meio ambiente. Hoje já tem essa percepção do consumidor. Então, essa pressão que você falou reputacional se dá por causa de valuation de empresa, índices de bolsa e a questão do consumidor. Eu acho que quando essa pressão chegar no supply, aí também vai ter uma rastreabilidade de cadeia que a galera vai implementar para trás. Mas ainda não chegou no SD, mas ainda não chegou a essa do tipo, esse leite não está rastreado, então não compro. No dia que chegar, vai todo mundo colocar no ar o blockchain. Acho que teve um exemplo do que você está falando semana passada com a Coca-Cola, né? Que saiu uma notícia que em algum lugar lá eles usam um trabalho semi-escravo, não é exatamente Isso. escravo. Exatamente. E aí só souberam porque uma pessoa ficou doente, não foi tratada e morreu, e aí a coisa estourou. Mas e essas ações caíram, então assim, que é aí que vai acontecer o negócio, vai cair o valor da ação, vai cair. Vamos na pergunta que você comentou sobre a questão de rastreabilidade, né? Isso. Com certeza a diferença de rastreabilidade de um ativo digital versus um ativo físico, que eu dei exemplo do leite. Vamos falar de caso que você falou trabalho escravo, então, o mais famoso do mundo é o case Zara, obviamente, né? Que a gente vai repetir o case da Zara para o trabalho escravo e tal. Então, como que a gente faz hoje? Ele é muito mais complexo, daí a dificuldade, tá? Então, no fundo, a gente tem que usar tecnologia, alguma coisa de tecnologia, para garantir a coleta em todas as pontas. Então, por exemplo, tem alguns casos simples que nossa, vamos implementar a rastreabilidade desde a ponta até lá. No começo, se pensava muito em RFID, se pensava muito em colocar um chip de IoT, para que todo esse elemento fosse rastreado. Só que tem um custo isso, né? Hoje em dia, tem gente facilitando. Por exemplo, está pegando o celular das pessoas que estão fazendo o transporte de ponta a ponta e via celular está entrando com o dado na rede que vai registrar no blockchain aquela situação atual de temperatura, pressão, que vai lá, sobe na rede, põe o registro, muda de um ponto para outro. Então acho que a tecnologia também de coleta do dado para colocar está muito melhor do que era antes, está mais simples, está mais barata. Quanto à questão da confiabilidade, aí eu acho que são os processos bem definidos, com compliance, os smart contracts bem definidos, que vão garantir que ninguém vai burlar a informação que vai subir para a rede. Eu acho que os smart contracts respondem um pouco essa lógica de não ter problemas de autenticidade na informação que vai subir, seja de um celular, de um IoT, de um RFID, de algum chip que vai pôr para dentro. Posso dar Por favor. Quando a gente estava fazendo essa proposta do Escolhas, né, sobre o blockchain na cadeia dor, que inclusive a gente fez com algumas pessoas que estão aqui no evento, o Álvaro, o Luciano Brito da Rizon também, dos desafios era, tudo bem, a gente pode ter tudo, né, todas as informações, os entries ali no sistema, mas
como é que eu vou garantir que, por exemplo, o ouro que está numa mina, ele não está sendo misturado com ouro que veio de outro lugar? Como é que eu faço isso? Porque isso é o físico. A conexão do isso que eu queria físico com o saber. digital, né? É o físico. Então, o cara traz o ouro. Veja assim, né? Não sei quando vocês acompanham as operações aí que aparecem na televisão, mas assim, o ouro a pessoa pega o ouro, põe no bolso. O ouro é desse tamaninho, então é muito fácil fraudar. E aí a gente teve uma discussão muito grande e fazendo que outras tecnologias a gente pode aliar a blockchain para fazer esse link. E aí a gente estudou e chegou numa proposta de você fazer marcações físicas e criar lotes para o ouro, que aí sim poderiam ser registrados. E aí marcações físicas com isótopos de prata que se misturam ali na cadeia molecular do ouro não se perdem. E aí sim você conseguia ter esse pelo menos primeiro lote, que aí depois você consegue fazer o acompanhamento. Então, e essas coisas estão sendo testadas, já estão sendo usadas em outros países que produzem mais ouro que o Brasil, Austrália, por exemplo, enfim. E isso parece ser uma boa solução. Só fazer um comentário rápido que em cima disso, no supply do exemplo que eu dei do leite é um pouco mais fácil. Por quê? Porque você já tem nota fiscal saindo de ponta a ponta, que hoje ainda tem coisa impressa, mas essa nota fiscal vai ser digitalizada. Hoje tem fraude em nota fiscal? Tem, né? Você pergunta, vai ter nota fiscal que vai ter fraude. Mas, queira ou não, já é um negócio que é regulamentado e já é auditado. Então, a sacada é como que eu subo aquela nota fiscal, via o que eu falei, um chip, um IT, um celular, tira uma foto, QR Code, você joga aquela nota fiscal para dentro do bloco. Só dar um dado, né? A gente vai aqui na conversa, mas é assim, todo o ouro que sai do garimpo no Brasil, que é exportado, enfim, como eu falei, vai para os bancos e tudo mais, todos os registros são em papel, todos. Nota fiscal, documento de transporte, indicação de origem e em papel e sim, escrito na mão. Na mão. Papel carbono. Mais um comentário rápido. Muita gente não sabe, parece uma piada o que eu vou falar, mas não é. A gente até comentou ontem isso também, é o mesmo comentário. Quando a gente vê os containers de navio, né, no mar, aqueles containers, pode ser da Maersk, CMA, Hamburgo Sul, de Aliança, o que você quiser. A gente olha aquele monte de container. Cada navio tem um container inteiro de papel, que são todas as notas fiscais, papel e contrato. Vocês sabiam disso? É surreal. É um container, ou seja, tonelada de papel dentro do navio. Então tem produto e um container cheio de papel. Esse cara tem que acabar com o blockchain. E quais são as informações que você consegue rastrear, até usando esse exemplo do ouro e depois até expandindo para outros exemplos também, que eu queria saber quais são os setores da indústria que estão mais utilizando também blockchain hoje para fazer esse rastreamento da cadeia de suprimento, né? Pensando em itens físicos mesmo, mas o que você consegue rastrear ali? Porque você consegue ver se o produto foi transportado na temperatura correta, se ele foi do ponto A ao B sem sofrer nenhuma alteração no trajeto planejado previamente. Que outras informações você consegue planejar? Isso é super interessante o que você está perguntando, porque quando você perguntou dos benefícios, né, eu comentei da grana, sabe como que você consegue capturar esse dinheiro depois? Porque todas as informações que você está pondo no blockchain viram um grande Big Data. E esse Big Data, com ferramenta de Analytics, eu consigo começar a descobrir lugares que eu vou atuar. Então, vou dar um exemplo do case da Vivo, por exemplo, que a gente apresentou ontem. No case da Vivo, que é um case simples de entender, é um modem. Sabe o modem que vai na nossa casa, que a gente vai assistir TV a cabo, internet? Tal? Aquele modem hoje está no blockchain. Então, cada vez que vai um técnico instalar na casa de vocês, aquele modem está no blockchain. Qual que é a sacada disso? Desde o fabricante até o técnico que vai instalar, que detalhe, o técnico da Vivo também é um terceiro, né? Então a Vivo, ela terceiriza o cara que vai na tua casa, ela terceiriza o fabricante, ela terceiriza o chip, ela controla o cara que vai na máquina, o cara que vai devolver depois, troca de empresa, troca de técnico. Então tudo isso está no blockchain. Como que ele faz? Ele realmente registrou o código de cada um desses caras lá dentro. Tá? O que ele faz com isso? Ele começa a descobrir, por exemplo, que um determinado empresa que presta serviço de instalação, vou inventar um dado aqui, eu não tenho dado, de cada 100, 5 dão problema. Fala, nossa, de cada 100 ele precisou trocar 5. Aí ele olha a média, que de cada 100 troca 1. Ele fala, opa, por que essa empresa aqui dá 5 problemas de quebra e toda a média do mercado a cada 100 só dá 1? Ele começa a descobrir que tem uma fraude nessa empresa, que o cara está simulando a quebra para pegar um modem para revender no mercado paralelo. Porque ele consegue controlar, porque cada passagem do modem de nota fiscal sobe essa informação no bloco e com o Big Data você começa a procurar os desvios que tem na cadeia. Isso para dar um exemplo aqui. Cara, vamos mudar um pouco de cadeia aí para
voltando mais para outro mundo, a gente tem trabalhado bastante com a cadeia de agro, com o agronegócio. E a gente tem visto assim, tem alguns projetos bem conhecidos já da porteira para fora, né, de rastreabilidade da carne, desde você fazer a rastreabilidade da GTA, que é a guia de transporte, aí você, até isso vai lá para o frigorífico, onde ele tem lá o matador, ele distribui aquela carcaça em pedaços de carne e você chega no supermercado e bate o QR Code. Mas a gente tem trabalhado recentemente num projeto, na verdade, um cliente nosso tem usado a tecnologia para um projeto da porteira para frente, para dentro, que eu achei bem legal. Assim, eles estão fazendo a rastreabilidade, eles estão individualizando a cabeça de gado. Então, eles estão colocando um chip, um tag IoT na orelha do boi. Eles estão replicando, de fato, um projeto da Austrália, que foi muito bem sucedido, e colocando um chip, fazendo uma leitura para o GPS 4 vezes ao dia, registrando tudo isso numa plataforma em blockchain, e aí, respondendo a tua pergunta, o que mais você consegue colocar? Você consegue colocar a informação do GPS, você consegue colocar as informações sanitárias, tanto da fazenda quanto do boi, a parte de vacinas, as certificações ambientais. Então, assim, tudo que você tem, qualquer tipo de certificação, que pode ser um atributo ou da fazenda, do produtor, ou do próprio boi, você consegue registrar aquilo como um atributo daquele dado que você está rastreando. Então, você vai enriquecendo aquele dado que você está rastreando. E por que é legal esse projeto em particular? Da porteira para fora é legal porque a gente sabe que hoje qualquer importador de carne tem exigido, a maioria dos importadores tem exigido ou tem pagado um pênalti maior se você tem essas informações. Se a tua carne é rastreada, você vai vender mais caro. Então, financeiramente você tem um benefício. Até chegar ao ponto de que se a sua carne não é rastreada, tem mercados que não compram mais. Então, assim, o cara não quer mais. Então, já começa daí. Da porteira para dentro, por que é legal? O rebanho, ele é considerado um capital morto. O que é um capital morto? Aliás, eu estou falando para vocês, mas tem um monte de pessoas aqui, desculpa pessoal, vou falar para cá agora. Então assim, o rebanho, ele é considerado um capital morto. Por quê? Porque você não consegue utilizar uma cabeça de gado, por exemplo, para tomar crédito num banco, porque você não consegue provar para o banco que aquele gado é o bezerro Joãozinho, ou é o bezerro XPTO 2, o outro é o XPTO 3, então assim, o banco não sabe de fato quem que é, o que você está pondo em seguro, ele tem uma ideia lá que você é um produtor, tem 1000 cabeças, mas de fato você não consegue vincular a propriedade daquele gado para o banco no momento que você está tomando um crédito, usando o dinheiro que você quer usar para comprar mais cabeças de gado ou para comprar ração e tudo mais. E quando você individualiza a cabeça, quando você põe um tag e você consegue ir para o banco e falar assim, está aqui, ó, minhas 1000 cabeças de gado estão aqui, esse é o número serial de cada um deles, e eu faço um ping 4 vezes por dia para provar que eles estão aqui. E uma das coisas importantes disso, por exemplo, é que existe um negócio chamado lavagem de gado. A gente acha que é só lavagem de dinheiro. O que é lavagem de gado? Você tem aquele produtor que ele está produzindo, tem o rebanho dele em terras não certificadas, terras ilegais, mas como os compradores, os importadores, eles exigem só a rastreabilidade de 3 meses, então o que ele faz? 3 meses antes de vender, ele migra para a fazenda do vizinho, que é uma fazenda certificada, lava aquele gado e manda o gado para lá. Então, beleza. Se eu conseguir individualizar isso, ele consegue chegar. Imagina que, em média, uma cabeça de gado custa R$5.000. Se eu tenho 1000 cabeças a R$5.000, eu tenho um volume financeiro interessante, que hoje é um capital morto, que eu poderia estar dando como crédito. Se o banco me dá 20% ou 10% de crédito em cima do que eu tenho de rebanho, que eu não uso para nada hoje, eu já consigo antecipar um bom dinheiro e consigo acelerar a minha produção. Então é um projeto bacana, da porta para dentro, e que você consegue conectar com o projeto da porta para fora. Ele entra como mais um atributo, lembra que você perguntou, o que mais eu consigo rastrear? Ele entra como mais um atributo naquela cadeia que você já está rastreando. Então ele completa os dois lados, né? Ele completa aquilo que você já tem da porteira para fora com a porteira para dentro e enriquece aquilo. Tem uma pegada muito forte de ESG, uma pegada social, de governança, de meio ambiente, porque você está não só
trazendo todos os atributos da fazenda, mas também daquele gado, e uma pegada de rastreabilidade, permite, de repente, vender em novos mercados, vender por um preço maior. Então, assim, é um caso de uso bem interessante. O agro está vendo isso com muito carinho e tem uma tendência muito forte de você ter essa rastreabilidade da porta para dentro, cada vez maior. Óbvio, quais são as barreiras? Puta, Gustavo, por que isso não está em escala? Infraestrutura. Então, assim, infraestrutura de dados. Assim, não é todo lugar que você tem acesso, que você consegue montar uma rede de dados para fazer esse ping em GPS. Então, isso vai evoluir naturalmente, conforme a infraestrutura de dados evolui, e estou falando de 10 anos, vai acabar evoluindo e vai acabar tornando mainstream esse tipo de produto, vamos dizer. Então, hoje com o 5G já melhora, amanhã com satélite de baixa órbita já vai melhorar mais ainda. Então, assim, é uma tendência que vai começar em estados mais desenvolvidos em termos de infraestrutura e que tem a tendência de crescer com o tempo, de acordo com a evolução da infraestrutura dos estados. Posso comentar esse seu caso? Eu acho esse caso muito interessante do gado, porque aí você falando assim, a gente vê como que o negócio avançou. Como você falou, tudo bem, daqui a 10 anos, acho que para frente vai estar muito mais... Mas eu acho interessante porque há 10 anos atrás isso não existia. Não existia. A questão do gado era completamente descontrolada, super informal, com impactos enormes, muita confusão, Ministério Público Federal no meio, investigação, muita coisa. E aí a indústria foi indo, né? Foi se ajustando, foi entendendo também a importância disso. E agora você já está aí, né? Assim, isso não existia realmente. Para o couro, a mesma coisa, mas se exportava o couro, né? A indústria da moda e tudo mais era a mesma coisa. Por isso que eu acho que o ouro, a gente está hoje no ouro como a gente estava com o gado e com o couro há 10 anos atrás. Mas agora ele está começando a evoluir até que um dia vai chegar aí. E só uma informação que eu acho interessante, como essas discussões, assim, elas podem avançar rápido e é interessante quando você também faz essa conexão aí com o poder público, com o poder de pressão das pessoas e de discutir isso de forma pública. No caso do ouro, há um mês atrás, foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, que é o projeto de lei 2159 de 2022, há um mês, exatamente um mês, falando justamente do sistema de rastreabilidade da cadeia completa do ouro, incluindo blockchain. Então, vale a pena ver, porque vai estar uma discussão que agora vai estar lá no Congresso. Sensacional. A gente falou aqui, então, do setor agro, setor commodity, né, do ouro. Tem outros cases? Se me permite, eu já falei demais, mas assim, mais um case que foi falado aqui. Quem não teve a oportunidade de ver o painel sobre energia, foi falado de um case bem legal de ESG. Estava aqui o pessoal de Furnas, o pessoal da Multiledgers, que foi a empresa que desenvolveu o projeto, e eles criaram, o primeiro caso, eu quero repetir porque é o primeiro caso no mundo onde a própria geradora desenvolve uma plataforma para fazer emissão de certificados de energia renovável. Então, assim, é bem bacana o projeto, você vê, nada a ver, energia, outra indústria, e, cara, e é um projeto bem legal, brasileiro, cara, inovador e pioneiro no mundo aí. Tem mais um, a IBM, esse já é até antigo, tá? A IBM fez um projeto marítimo, inclusive, que estava comentando, de container, com a Maersk, com um piloto, já faz 4 anos já que está rodando, que está controlando o container e até os desembaraços aduaneiros, toda a parte aduana fiscal, no desembaraço nos portos, já está rodando, inclusive já tem porto no Brasil que está rodando com isso. E aí a lógica em cima do container, a rastreabilidade dele, está no nível de container e não do que tem dentro, tá? Então, você sabe, o container tem um chip ali de IoT no container, você consegue monitorar de ponta a ponta. E na Rator, Leandro, que outros setores que vocês trabalham isso também? Eu sou vegetariano, eu estou vendo vocês falarem de rastrear boi para matar, eu estou aqui apavorado, mas Mas tem de alface também, viu? Vamos pensar numa coisa aqui. A tecnologia, ela aceita tudo hoje. Tá? Você consegue criar e fazer e integrar praticamente tudo, tá? Existe um fator aí que às vezes as pessoas não se preocupam, que é a questão do componente humano, né? A rastreabilidade, ela já existe, sem blockchain há muitos anos e por aí vai. Eu acho que primeiro tem que haver uma preocupação com os sistemas de apoio, tá? Com toda uma infraestrutura, né? De IoT, de
geolocalização, mapeamento por satélite, 5G. 5G, Star Trek. E depois que isso tudo está colocado dentro de uma bacia e entendido, né, a blockchain ela consegue entregar um resultado ali da confiabilidade, do deploy rápido, de uma auditoria mais transparente e por aí vai. Senão a gente está tentando fazer a mesma coisa com um outro tipo de componente tecnológico na base, de infraestrutura. Tá? E assim, a maioria dos casos que você for ver hoje, se você tem alguém que precisa inserir manualmente alguma coisa para registrar na blockchain, o risco daquilo ser registrado de uma forma incorreta, né, ou inverídica é alto. Então, a gente tem que separar a tecnologia, né, e tudo que compõe aquele ecossistema de solução, né. O tema ele é extremamente complexo, porque, de novo, a tecnologia ela aceita tudo, dá para você fazer qualquer coisa, né, e colocar um componente ali de marketing, né, de atrair, né, uma atenção, mas entrega de solução real, realmente hoje, para ser bem sincero, a gente ainda está bem, né, restrito, né, tem coisas que realmente funcionam super bem, que nesse caso da Vivo eu já ouvi falar. Agora, tem muitos casos que é mais um pano de fundo ali, né, para criar uma situação que você consegue fazer sem, né? Eu acho que a atenção tem que agora estar justamente nisso. O que eu realmente resolvo colocando blockchain aqui, né? Porque quando você começa a realmente resolver um problema na ponta, né, e para o resto da cadeia também, aquilo começa a tomar uma proporção maior, né? Porque uma hora as pessoas também cansam, né, da solução de mentirinha. E todo mundo sabe como é que é. Mas, do ponto de vista da Hathor, bom, a Hathor, ela tem uma infraestrutura preparada para esse tipo de solução, mas, de novo, você vai registrar, se o registro, né, é duvidoso, você só está dizendo que você tem uma solução de rastreamento na blockchain, que, pô, legal, mas não resolveu nenhum problema. Eu acho que o desafio agora está justamente aí, tentar encontrar o que realmente resolve, o que realmente traz um benefício. Falando de novo, eu sou vegetariano, né? Eu tenho uma preocupação de saber de onde vem o que eu como, né? Eu não sou paranoico, não sou agressivo, né, com alguém comendo um bife do meu lado, mas eu gosto de saber. E se você tem essa solução, né, de rastreabilidade, né, tem marcas que geram uma confiança, né? Aquilo realmente, eu prefiro comprar um produto que eu sei que aquilo está sendo feito de uma forma, né, estruturada, correta, validada, principalmente numa tecnologia como blockchain, como de repente outra que eu não sei se aquilo que tem ali dentro realmente é o que eu gostaria de consumir. Então, acho que é muito daí, de novo, né? Como é que você mostra para a ponta que aquilo que você está fazendo, cara, isso é legal, está aqui, ó, né? Não tem esquema aqui para registrar um negocinho. Mas é isso, gente. Espero ter contribuído. Não, acho que cara, eu não lembro se você estava aqui no começo, mas é mais ou menos o que a gente comentou aqui em relação a gente investe 10% do tempo na tecnologia e 90% do tempo na governança, regra de negócio, que é o que você acabou de dizer. No final do dia, você tem que fazer toda essa análise antes de colocar em prática. E esses casos que a gente tem comentado, não sei, mas são casos, os que eu comentei pelo menos, são casos que são em produção e que já tem toda essa governança pensada, esse modelo de conexão do mundo físico com o digital, mas assim, é super importante e pertinente. É bom que você repetiu, porque aí a gente reforça a mensagem. Só um último comentário. É aquela perguntinha básica, clichê, né, que todo mundo fala. Cara, o que você resolve com isso? Exato. Tipo, não, mas eu registro na blockchain, olha que legal. Tá, que legal, mas, né? Super legal, né? Eu acho que o negócio começa a tomar proporção também quando a gente começar a parar de falar da blockchain e o que a blockchain está trazendo para o mundo real, né? E o que está acontecendo agora é uma evolução natural da tecnologia e das possibilidades, né? É que nem a brincadeira que eu falo, né? Que o metaverso para mim é uma versão moderna do pedacinho do céu, né? Porque, sinceramente,
tem muito componente tecnológico, muito componente de aplicação, né? Que se você olhar aquilo a fundo, né? E arranhar ali o que você está olhando ali a parte de cima, você não vai encontrar nada muito relevante, né? Então, eu acho que a provocação é essa. Tem caso de uso? É para botar na blockchain? Precisa botar na blockchain? Você precisa de blockchain? O que mais você vai fazer com essa informação que está lá? É só para mostrar para o cara que, olha, que legal, está tudo na blockchain. Você vai usar isso para quê? Né? Isso vai te trazer algum outro benefício social, né, econômico, abstraindo um pouco da tecnologia. A gente deu, né, aqui alguns benefícios práticos já, e até por outro lado, assim, trazendo um pouco a perspectiva da PME, das pequenas e médias empresas, para essa conversa, que muitas vezes não tem tantos recursos, né, para investir nesse tipo de solução, diferente de grandes empresas que a maioria dos casos conhecidos, inclusive que a gente citou aqui por alto, são mais relacionados a elas. Que nível de estrutura, de recursos você precisa para aplicar soluções de blockchain na supply chain, e como que tem algum caso interessante de pequenas e médias empresas nesse sentido? Bom, eu não tenho o caso de uso de pequena e média, mas eu tenho um pensamento interessantíssimo, que eu acho que aqui em alguns painéis foi reforçado. Às vezes, quando a gente está pensando também em blockchain, a gente não pode deixar de esquecer que ele é distribuído. Não distribuído no ponto de um blockchain da cadeia do container, como eu dei de exemplo do leite. Na verdade, você vai ter vários blockchains. E essa distribuição de um blockchain conectar com outro blockchain, usando da interoperabilidade, é que vai fazer muita coisa escalar e ficar legal. Por que eu estou comentando isso em PME? Porque eu acho que a PME ela não vai implementar o blockchain. Só que eu acho que com essa conexão de vários blockchains, ela vai se plugar numa rede de blockchain que já existe e passar a fazer parte daquela rede. Mas não foi ela que gastou o dinheiro. Então, estou dando exemplo de novo, se a gente pegar o do container ou do ouro, talvez o cara que é lá na ponta do ouro, o cara que está minerando, pessoa física, não é ele que vai pegar, é uma PME, por exemplo. Mas na hora que alguém montar de ponta a ponta, ele vai falar, opa, eu tenho que me plugar na rede. E aí ele vai se plugar em uma rede, e o curioso é que às vezes a coleta que você está fazendo por uma coisa serve para outra, e para outra indústria, para outro setor, né? Vamos tangibilizar. A coleta que eu estou fazendo por exemplo, de um notebook que está sendo rastreado, ele pode servir para Dell, estou dando um exemplo de uma marca aleatória, Lenovo, HP, porque ele está rastreando para não perder dinheiro, mas ele pode servir para a polícia e ele pode servir para o seguro, porque o seguro que você paga no caminhão também vai estar... Olha que interessante, alguém implementa a rede, mas a seguradora vai usar a mesma rede, a Dell vai usar a rede, a Polícia Federal vai usar a mesma rede. Isso que é legal, essa distribuição. Aí o PME vai plugar, porque eu acho que ele não vai implementar a rede sozinho. É isso que eu acho. Pô, eu vou trazer mais um caso real aí, um caso brasileiro em produção. A gente gosta de caso real. Uma empresa chamada Gávea Marketplace, quem quiser buscar depois, Vitor, o Lhoa, Carioca, inclusive. Pô, devia ter ligado para ele, ok, tinha que chamar ele a próxima vez, cara. Tá aí? Olha aí, ó. O Vitor, ele criou um marketplace de commodity. Então, o que ele fez? Eles vão ter uma estratégia diferente do que se usa. E marketplace é uma palavra que já está meio batida, mas assim, é um ecossistema. E a intenção inicial era encurtar, era trazer uma camada de governança, onde a troca de informações entre os pequenos e médios produtores, distribuidores, no caso dele inicialmente soja, grãos, né, mas soja, e os grandes compradores, exportadores de commodities, que aquilo tivesse numa plataforma com governança, que aquilo tivesse registrado em blockchain, para que a informação que é trocada entre as partes, ela tivesse ali uma qualidade, sem qualquer parte que fosse ter acesso a um documento, sabia que aquele era a última versão do documento, assim vai. Então ele criou uma conexão direta, e ele começou do lado contrário, ele começou trazendo os grandes compradores, então, o que chama do ABCD, mas na verdade são 6, né? Tem lá Bunge, Dreyfus, e vai. E aí ele começou a conectar o resto da cadeia, que seria o PME, vamos dizer assim, no mundo agro, que seriam os pequenos e médios produtores, alguns distribuidores, para conectar e fazer toda a parte transacional de compra e venda da soja física. Então, armazém ou a soja física. E aí ele pega essa informação que está tokenizada, ele traz ali um registro daquela informação, ele cria eventualmente uma CPR digital, uma cédula do produtor rural, que pode ser usado como garantia numa operação de crédito, numa operação de recebíveis. Isso está em produção há 1 ano e meio, e ele está agora
ampliando, inclusive, ampliando a arquitetura da plataforma dele para se transformar, de fato, numa bolsa de commodities, que ele possa comercializar essas CPRs, por exemplo, no mercado brasileiro e externo, internacional. Então, assim, você vê, você tem toda a cadeia envolvida nesse processo, desde o pequeno produtor até o grande comprador, é uma cadeia inclusiva, e eventualmente, como o Leandro comentou, não necessariamente, o Alex também, não necessariamente você precisa que cada um desses caras seja um nó da rede, no caso da tecnologia que ele está usando, que é a nossa. Mas assim, ele não precisa que seja o cara pode estar hospedado como uma conta dentro do nó da própria Gávea, se é um cliente maior, se é um grande comprador, que tem uma estrutura de tecnologia que pode gerenciar seu ambiente de infraestrutura, ele vai ter um ambiente dentro de casa, mas assim, é uma coisa muito flexível, muito inclusiva, então você consegue atrair. E como o Leandro comentou bem, o ideal é quando isso virar mainstream, e você, a gente costuma dizer, quando isso vira tecido, né, que você está consumindo a tecnologia sem saber o que está por trás. Então, assim, ele comentou um negócio muito, muito bom, e assim, para a gente que é um pouco mais macaco velho, tem mais uns 2, 3 aí na plateia, ou mais do que isso, na verdade, que já está nesse mundo desenvolvendo projetos desde 2015, já passou por toda essa hype de fazer 280 provas de conceito, e hoje em dia a gente faz muito mais pilotos pré-produtivos, que a gente já sabe que são casos, que a gente já fez todo esse mapeamento que o Leandro comentou, a gente vê que é uma evolução natural para projetos com potencial de produção, então existe, a maturidade já é muito maior, não só do cliente, mas também de quem está provendo o serviço, você consegue trazer já uma visão de falar, cara, isso aqui já foi feito, já foi testado, já tem resultado, vamos para quê? Vamos por esse caminho, vamos por aquele, e eu gosto muito de usar uma frase da Singularity, que eles falam, sempre que a gente está diante de uma tecnologia muito disruptiva, que ela tem um potencial de transformação na comunidade em geral, que a gente costuma superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Com a internet foi assim. Então, no começo do hype do blockchain, todo mundo achava que o blockchain ia resolver todos os problemas do mundo, inclusive da fome, em 2 anos. E a gente percebe que ela é uma tecnologia com uma maturidade de médio e longo prazo. Mesmo hoje, a gente está aqui num painel, mas eu posso apostar com você que a gente faz parte de 3%, cara, de um universo que já está conhecendo o blockchain e que já entende, e se você falar que já entende para que usar, o Leandro usou bem essa frase, né? Que já sabe para que usar, né? Que não é aquele negócio, já sabe que não é para passar no cabelo, que tem um benefício comum, que você consegue extrair algo bom da tecnologia, extrair um benefício financeiro ou de liquidação, ou de risco, ou de qualquer outro que seja, a gente está falando de 1%. Então, assim, mesmo em indústrias muito relevantes. Então, assim, a boa notícia, pessoal, é que quem está começando agora e quem pretende se dedicar um pouco a isso, você tem aí mercado de trabalho e um mercado promissor aí para os próximos 15 anos, pelo menos. Então, é isso. Mas é uma coisa que está começando e que essa maturidade vai acontecer naturalmente, não tem jeito. Oi. Eu vejo também muito assim, se você já tem alguma coisa que funciona, né, e que é relativamente auditável, confiável, etc., avalia bem, né, e cria um processo de inovação, de transição ali. Agora, se você não tem nada e quer fazer alguma coisa nesse sentido, a blockchain, nesse caso, é uma tecnologia muito mais acessível, né? E dependendo da rede que você usar, você em muito pouco tempo, com muito pouco conhecimento, né, técnico, você consegue criar alguma coisa. Então você consegue tirar um MVP, né, uma mínima vergonha possível, do papel, né, mostrar, provar que você está certo, que aquilo funciona, e depois ir melhorando, e aumentando, e criando mecanismos, processos. Porque, de novo, tem muita coisa que não precisa fazer na blockchain. Mas não é que não precisa para sempre, não precisa ainda, né? A gente está ainda entendendo também onde é que tudo isso se conecta. Você falou de interoperabilidade. A gente tem 2 problemas fundamentais, na minha opinião, hoje, e que são naturais para qualquer tecnologia nova, né? Nova entre aspas, mas que está começando a ganhar um mainstream. Experiência do usuário e interoperabilidade. A gente ainda patina bastante nisso aí. Então, tipo, se você quer entrar em blockchain, o que eu falo para todo mundo é, cara, resolve o problema de interoperabilidade de alguma forma, de forma segura. E
faz com que você use isso e essas soluções sem ter que explicar muito detalhe técnico para as pessoas, sem você ter que virar aquele primo chato que fica falando de bit and byte para um monte de tia véia que não entende nada. Então, cria essa dinâmica, né? E cria casos simples, vai procurar casos simples. Não está complicado hoje a informação, né? Conhecimento é outro papo, mas informação tem bastante. E eu acho que também é muito a proposta da Hathor, né? É muito fácil você desenvolver. Não só aqui, em outras redes, né? Tem muita gente percebendo isso, né? Isso. Boa. Eu acho que a gente tem mais 10 minutos. Eu queria ver se o pessoal da plateia tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Eu acho que eu consigo, talvez... só não estou enxergando, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão aí. Acho que... não, né? Ah, tem um ali. Eu vou levar o microfone para você, então. Oi. Não sei se eu estou quebrando o protocolo aqui, mas vamos lá. Aí se apresenta, por gentileza. Márcio Lima, eu trabalho mais ou menos uns 8 anos na área de rastreamento com blockchain, na água mineral, cigarro, coisa desse tipo, né? Eu gostei muito da Clarissa, né? Clarissa. Esse projeto, né? O projeto do boi, eu tenho muita experiência no passado, que esse é um grande desafio, né? A gente tem provavelmente 400 milhões de cabeças de gado no Brasil e rastrear é muito difícil, né? Eu gostaria de saber um pouco mais dessa parte do ouro. Meu tio foi governador de Roraima e lá tem os garimpos e o crime, né? O garimpo está diretamente associado ao crime. Eu sou contra o garimpo, mas tem as empresas e tal. Um dos desafios, né, do blockchain é você, na área digital, mais ou menos está pacificado, né? A gente sabe como é que isso funciona. Mas você trazer do mundo físico, né, para o digital e colocar no blockchain, dependendo da tecnologia, tá? É muito difícil você associar um objeto físico ao digital. No nosso caso, a gente usa QR Code, Data Matrix, tinta de autenticidade, né? Então, eu queria saber o que vocês, né, fazem para fazer essa associação, qual tipo de tecnologia que faz, ou se vocês, por exemplo, na área de energia que vocês falaram, quer dizer, tem a energia limpa, toda a energia limpa entra dentro do grid, mas você sabe que 20% dali, né, você compra um certificado, você pode estar até consumindo uma energia que não é limpa, né? Mas você tem um certificado e você sabe que aqueles tantos de energia que você consumiu provavelmente vem de uma energia limpa. Eu gostaria de saber se essa é a filosofia tua, né? Porque é muito difícil, você falou, né, associar o ouro, né, a um registro no blockchain. Você também dá Hathor, eu me esqueci teu nome, você falou muito bem. Leandro. Que é o grande desafio, falo em colocar voto em blockchain, mas você botar um voto fraudado em blockchain, um voto fraudado imutável, né? Então eu gostaria de saber Acho que ele não... Agora ele voltou. Bom, obrigada pela pergunta. Acho que essa pergunta ela é fundamental para a gente, enfim, discutir a questão. A sua pergunta, na verdade, era a nossa pergunta, tem sido a nossa pergunta até agora, e a gente tem estudado muito isso. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, a gente estava falando, né, do garimpo, Roraima de fato tem um problema bastante grave lá, que nesse mercado, hoje, infelizmente, a gente não consegue saber o que é legal, o que é ilegal. Não se sabe. A não ser que você vá pessoalmente direto na mina, fazer uma extração e ver a extração acontecendo,
Aí você vai ter a garantia, claro, mas o que está misturado no mercado, até porque o ouro se mistura, e o ouro acaba indo tudo junto para fazer um refino, para depois se transformar em barra, então fica tudo misturado, a gente não sabe. Então aí tá, acho que um primeiro benefício muito grande da rastreabilidade, que é para a gente pelo menos conseguir separar quem está fazendo direito, quem não está fazendo direito, e porque quem está fazendo direito está tendo um problema reputacional, como eu falei. E aí vem a pergunta de como fazer a conexão do físico com o digital. A gente estudou muito, né? Tem algumas iniciativas fora do Brasil, no Brasil ainda não, mas fora tem, de como conseguir montar o lote para o ouro. E esse lote, o que a gente conseguiu entender que seria a alternativa mais viável, é você fazer uma adição química no ouro, que é feita aqui, que tem alguns marcadores químicos, mas nesse caso seria isótopos de prata, porque os isótopos de prata, eles se grudam ali na composição de ouro de uma tal forma que mesmo depois do refino, você ainda conseguiria fazer a identificação daquele marcador com tecnologia. Então aí, claro, pode ser que nesse processo de você adicionar o isótopo, será que ele não tem um ouro que está vindo de fora? Pode ser. E aí você estaria fazendo a fraude. Agora, essa fraude, ela é uma fraude tão mais fina do que a fraude que tem hoje, que seria muito dificultado. Então, se eu estou dizendo que hoje no mercado de ouro, mais ou menos metade tem algum indício de irregularidade, daqui a pouco a gente estaria falando de 1%, 0,5% ou 0,1%. Então, isso já é uma diferença muito grande para o mercado, tá? Então, eu acho que essa é a gente foi estudar e a gente entendeu que a marcação molecular do ouro adicionada é uma das tecnologias mais viáveis para fazer isso e depois para fazer a conexão com o mundo digital. Inclusive, até falar, a Polícia Federal, a gente tem uma cooperação com a Polícia Federal, né, lá no Instituto, e eles fazem o caminho inverso. Hoje eles estão montando como se fosse um banco de dados de DNA de ouro, para pegar do ouro que sai da mina, eles colocam lá no DNA deles, fazem análise da composição química, conseguem mais ou menos entender de que região que veio. Porque a gente está falando assim, não vamos fazer isso. Por quê? Porque depois que refina isso perde, mas vamos adicionar a marcação antes, que aí você não perde no refino. Mas as coisas se complementam. Às vezes a gente fica tão preocupado com 100% que a gente esquece que às vezes a gente está com 50, 60. Exato. Cara, a gente faz um negócio, a gente já vai, é igual você falar da nota fiscal do produto, do notebook. Arroz, feijão bem feito, né? Cara, o notebook está com nota fiscal em papel, cara. Quando eu jogar para o blockchain, vai ter fraude? Vai. Cara, mas de hoje se tem 70%, 80% de fraude na nota fiscal, não chega a isso, 90%. Vai para o blockchain, vai cair para 2%. Cara, depois trabalha os 2%. Não, e posso falar, Implementa, isso põe é no uma ar e vai. discussão que ela é muito relevante, porque geralmente a gente enfrenta muito essa discussão, não, mas vai ter possibilidade de fraude aqui, vai ter ali, vai ter Tá ali. muito melhor do que estava. E essa é a desculpa perfeita para não fazer nada. É isso, é muito melhor do E que estava. essa é a desculpa perfeita para não fazer nada. Então, quando você fala, não, a gente vai aumentar. Se trocar nota fiscal eletrônica, gente, já é um passo importantíssimo, que não tem, né, que é uma outra coisa. Porque a informação Então, da nota fiscal ela já está toda online, né? Você integra com a API, você vai no Cefaz e você consegue. Eu acho que é justamente isso. Você pega uma folha de papel e você precisa escrever uma informação que ela precisa ser confiada. Você tem a opção de escrever ela a lápis ou uma caneta. E aí é isso, entendeu? Tipo, se você escrever a lápis, alguém pode ir lá e mudar uma vírgula. Se você escrever a caneta, vai ter que rasurar. E às vezes nem vai dar. Mas não deixa de ter soluções, né? De novo, o componente humano ainda é o problema para mim. Você conseguindo otimizar ou criar um nível, né, de 50% de confiabilidade, eu acho que você resolveu o problema já. Pelo menos para 10 anos. Depois a gente pensa em outra coisa. Pode falar que ele vai liberar um mudo aí. Pode falar que ele tá, vai liberar um tá mudo. misturada, né? Não, acho que não dá mais tempo para outra pergunta, infelizmente, do público, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês e passar uma rodadinha de considerações finais, então. Cara, eu só tenho a agradecer de novo pelo convite, pela companhia de vocês aqui no painel. Acho que o papo foi bastante rico e a consideração é essa, continuem curiosos pelo tema, que vai ter muita
muita coisa para acontecer ainda nos próximos anos. Não, também queria agradecer muito, adorei o bate-papo aqui, eu sou super entusiasta do tema, então para estar aqui tendo essa conversa foi ótimo. E eu acho que de mensagem final, diria, né, que a rastreabilidade é tão importante para a gente, porque ela dá para a gente o poder da informação, e com a informação a gente tem o poder de escolha, né? Escolha de saber o que a gente quer consumir, o que a gente quer estar envolvido ou não, e isso é fundamental. Então, obrigada. O meu é agradecer e vou colocar uma frase em homenagem à última discussão. Feito é melhor do que perfeito. Cara, faz, executa, aos poucos a gente vai ganhando uma maturidade enorme e daqui a pouco nós vamos ter um supply chain bem rastreado. Vai ser o ano que vem? Não, mas feito é melhor do que perfeito. Bom, eu quero agradecer também, mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, pra Xuxa. Brincadeira, pessoal. Olha só, eu acho que tá todo mundo muito bem alinhado aqui, né? Engraçado que eu não conheci vocês, mas a gente, prazer. Tá todo mundo meio que num movimento que ninguém sabe o que vai acontecer exatamente, tá? Não existe verdade absoluta ainda. Então, qualquer tipo de experimentação é muito válida agora. E a dica, se eu posso dar uma dica para alguém, né? Tenta fazer alguma coisa simples, né? Faz um básico. A gente tem uma mania, às vezes, meio perversa de querer mudar as coisas de lugar que não precisam, né? Tenta observar uma coisa que funciona e aplica uma que talvez possa melhorar. Se não melhorar, tudo bem, tenta outra. Mas não muda aquela que está funcionando para trocar por uma coisa que você não sabe, né? Eu acho que é por aí. Mas, de novo, desculpa as brincadeiras, obrigado aí, mas... Boa. Gustavo, Larissa, Alex, Leandro, muito obrigado. Obrigado aí ao pessoal que está assistindo até aqui. Blockchain Rio também pelo convite.